A paz do Senhor, preciosas, bem-vindas ao nosso canal Lagoinha Cash. Eu sou Gisele e estou aqui com uma equipe abençoada para apresentar a vocês o nosso último episódio Maternidade Real, segunda temporada. Não é mesmo, meninas? Vamos já se apresentar? Olá, tudo bom? Como vocês estão? Eu sou Caroline, mãe do Miguel. Estamos aqui para mais uma vez, né? Mais um ano aí que a gente conseguiu cumprir e vivendo a maternidade real nos nossos lares, né? Glória a Deus. Vamos. Olá, pessoal. Eu sou Sayonara Santos. Algumas já me conhecem, para quem não conhece, é um prazer estar entrando na sua casa, no seu lar, e levando realmente, como a nossa pastora Gisele já disse, né, o encerramento dessa segunda edição, dessa segunda temporada, na verdade, né? E nós estamos aqui para compartilhar com vocês muitos testemunhos, muitas emoções, muitas alegrias, porque é um ano de vitória que o Senhor nos concedeu. E nesse um ano, muita coisa aconteceu. E seguindo, Olá, paz do Senhor, eu sou a Franciele. O ano passado eu estava grávida, esse ano já estou com a minha bebê nos braços, agora no momento no braço de outra pessoa para eu poder estar aqui gravando, mas vamos compartilhar muitos momentos lindos e testemunhos agradáveis. Isso, em um ano muita coisa aconteceu, não é muita verdade, meninas? coisa, né? Então a gente vai ter bastante experiência aqui para passar. E você que está nos assistindo, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir e deixar o seu comentário. Isso nos ajuda muito, não é verdade? Com certeza, né? Eu acho que é bem legal a gente começar, né? Como a Fran já disse aqui, no ano passado ela estava gestante, hoje ela já é mãe, realmente, como a maternidade real nos diz, né? Então a gente já gostaria de começar com ela, né, Uhum. pastora? Pode ser? E É, vamos então ver, Super. Franciele, como foi assim, ó? Na verdade, a gestação é um período, né, que tá ali, a criança tá gerando, tá formando, tá crescendo, mas a sensação de ao nascer, os primeiros dias, como que foi? O que que mudou na tua vida? Quê? o quê? Meu Deus. A Ainda está no gestação, processo, né, nossa, Fran? é que a gestação realmente, você é o centro, né? Você tá gerando aquela vida, tá, e todo mundo tá ali te mimando. E, nananã, aham. E aí, quando você tem o seu bebê, que eu acho que é onde cai a realidade, né? O fato de realmente, meu Uhum. Deus, agora eu sou mãe. É. Meu Deus do céu. Porque tudo tão lindo, tão lindo. Daí quando tu pega aquele bebezinho, fica, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer, né? Porque a gente não sabe nada. Mãe de primeira viagem, a gente vai Por aprendendo, mais né? que estude, por mais que tenha muitas Nossa. informações. Um conselho que eu dou é exatamente isso. Se enche de informação, sabe? Faça curso de amamentação, faça curso de sono, tudo que vier para você, para o seu conhecimento, nunca é demais. Então, às vezes não coloca em prática e É, não nem funciona muito tudo. bem, né? Aproveita para dormir Mas bastante, é, né? uma coisa que falaram, aproveita para dormir. Não dá para estocar sono, né? Se der, seria Uhum. ótimo. Ótimo. Mas no comecinho ali realmente é muito difícil, mas é muito lindo. É É muito lindo. adaptação, né? Adaptação para a nova rotina. Pra criança, pra gente. Então, quando tu realmente tá ali naquela sala, eu lembro que quando a gente foi, vai dando um nervoso, Uhum. né? Ah, tá, vamos lá, vamos fazer o parto, aí vem aquela equipe. Eu acho que a gente chegou a comentar, porque tem uma colega nossa, uma irmã lá da sede, que ela viu o nosso podcast e ela falou, Fran, é, fui muito edificada pelo testemunho que você deu, que você recebeu a profecia de Deus, que você ia gerar uma vida, né? E é como a gente sempre fala, gerar testemunho dói, né? Uhum. Não dá pra ser tão fácil assim, né? Pra te poder depois falar do teu bem, né? Que é a minha promessa e a minha bebê, né? Hoje. Então, quando a gente estava lá, o meu parto a gente teve que ter a indução. Só que eu acho que eu comentei, não lembro se a gente comentou, que a minha médica só trabalhava na sexta-feira. Mais um testemunho, né? Ah, O meu parto teria que ser num domingo. E eu dizia pra minha médica, vai vir no dia 9 ou no dia 16. A gente falava dia 16, quem falava dia 9 era a sogra. Vai vir dia 16, porque a gente não queria que viesse antes, né? Queria que viesse na data. E a médica dizia assim, não, o teu bebê vai vir no dia, não, vai vir no dia certo, no domingo. Eu disse, não, vai vir no dia que você tá de plantão, porque ela só tava de plantão na sexta-feira na Carmela, né? Na quinta, a gente veio pro culto, fiquei louca de vontade de comer uma tainha, um peixe, na verdade era peixe com pirão d'água. Comi. Fomos pra casa, deu 3h30, acho que era 3h30, 4 horas, né? Eu senti assim, todo molhado. Eu disse, gente, eu acho que estourou minha bolsa. Não, será? Aí a gente ficou naquele, aham. foi, não foi? E era numa sexta-feira. Aham. A gente chamou a sogra, vamos pra maternidade, fomos todo mundo, né? Eu, minha sogra e o Lucas pra maternidade.
Chegou lá, fui falando com a médica dela, e lá na hora eu ainda falei, te falei que ela ia nascer na sexta-feira. Que bênção. Porque a médica ia estar lá, né? E a gente se sente, porque é um momento de Sim. tanta fragilidade. Porque, claro, o Lucas junto com a gente, o meu esposo, o esposo junto com a gente se sente mais confiante, mas você se sente tão vulnerável. Eu, pelo menos, me senti tão vulnerável, pensando, meu, pô, e agora, né? Entra um, entra outro. Mas a equipe que Deus preparou, porque na quarta-feira, eu acho, ou na quinta-feira, a Esther falou pra mim, como é que tu tá? Eu disse, eu estou nervosa. Nervosa por causa do parto, né? A Esther falou pra mim, É um momento vai de ser... muita insegurança, né, Fran? Uhum. E a Esther falou, vai ser muito lindo. E eu peguei aquilo. Vai ser lindo, vai ser... E realmente foi assim, ó. Deus preparou a equipe, Deus preparou a minha médica que estava lá, autorizando todos os procedimentos que deveriam, né? Que foram feitos. Mas a equipe foi, assim, realmente enviada por Deus. Assim, eu me senti muito acolhida. Sim. Eu senti Deus realmente. Foi muito lindo. E é um Que momento que a gente bênção. realmente precisa, né? Se Muito. sentir acolhida e realmente sentir que Deus tá cuidando de nós, né? Porque eu também fui pra maternidade com medo da equipe, né? Não que a equipe era ruim, nada disso, mas com medo que a gente acaba lendo tanta coisa e a gente acaba E que escutando por mais muita que sejam coisa. profissionais, são pessoas estranhas para nós, Sim, né? exatamente. Então eu fui orando, já vinha um mês inteiro ali antes do Miguel nascer, que ele atrasou, né? Ele atrasou 2 semanas quase. E daí eu já fui orando, não, vai nascer na hora dele, não vai precisar, porque eu assim, vem pra induzir no domingo, assim, não vai induzir. O Miguel vai nascer na hora dele. E no sábado à noite, que no domingo eu ia pra induzir. E sábado à noite, de madrugada, às 3 da manhã, eu comecei a sentir as contrações e ele nasceu sem indução. Mas eu fui assim, meu Deus do céu, eu não quero uma equipe que simplesmente me deixe, que simplesmente faça e me dá força pra eu agir da maneira que tem que agir. E também foi maravilhoso. E eu falo assim, eu vivo se pudesse viver esse dia, eu viveria todos os dias assim, ó, encantada. Vamos viver o próximo. Quem sabe? Eu tiraria a parte da dor, né? Que é? Meu Deus do céu. Mas é uma coisa que a gente sempre fala, né? Como que pode a gente não lembrar da intensidade? Eu sei, eu lembro que foi muito ruim, Sim, mas verdade. eu não consigo fazer comparação com Com nenhum outra tipo coisa. de dor. De tão assim que é quando a criança nasce. Eu lembro que quando ela nasceu, eu dizia, ela não vai chorar, ela não vai chorar. Eu queria que ela já saísse chorando, né? E eu lembro que quando ela nasceu, a médica, ela já nasceu, já abriu, já ficou assim, ó. A médica já falou assim, ela já entendeu que tá fora do útero. Que menina! Deu esse, meu Deus. Aí eu já peguei ela, já apresentei pro Senhor. Fiz o que eu falei que eu faria, né? Porque foi um presente, então... Toda a honra e glória. E eu lembro que foi muito legal, porque teve bastante gente ali. Só que na hora do parto só tava a médica, a doutora Larissa, que nunca vou esquecer o nome dela. E mais uma residente que também, eu não lembro, mas eu lembro do rosto dela. Se ela aparecer pra mim, eu lembro dela. Estavam só as duas, e eu e o Lucas. Mas na hora que ela nasceu, começou a vir um monte de gente falando assim, eu quero ver ela, eu quero ver ela. Porque foi tão lindo o momento que a gente tava ali nas contrações, vinha uma e segurava a minha mão, e vinha outra, arrumava o meu cabelo. Porque uma hora eu tava toda descabelada. Disse, amor, faz um coque em mim. Ele fez um coque em mim, misericórdia. Chegou mesmo, disse, pelo amor de Deus, arruma meu cabelo. Aí a enfermeira veio e arrumou meu cabelo. Então, assim, até nisso, nos detalhes, sabe? Vê uma enfermeira, pega o teu cabelo e arruma, e quer te deixar bem, né? Porque é um momento que, como a gente falou, fica tão vulnerável e a gente não conhece, né? E eu lembro que quando o Lucas falou bem assim, tá na hora da janta. Senão tu não vai? Eu não vou ficar aqui sozinha, não, pelo amor de Deus. Mas daí veio a enfermeira e disse, não, eu fico aqui contigo. E ela ficou ali o tempo todo que o Lucas saiu. Ninguém me deixou sozinha em um momento. Então, eu me senti realmente, assim, acolhida, abraçada. E vi que Deus estava ali o tempo todo. E a maternidade, como é interessante, porque, né, você falando aí, a gente se esquece da dor. É a primeira preocupação, a minha filha. Pronto, aí pro resto da vida. A gente sempre se coloca em segundo lugar e sempre pensando no filho, né? Desde o início. Desde o início. E agora vamos perguntar aqui, Carol. Olha só. Ai, meu Deus. Pra vovó linda. Primeira neta, né? Primeira Sayonara. neta. E pra você, como foi a experiência de ser avó pela primeira vez? Ai, assim, claro que a gente sente, né? É uma emoção não tanto quanto a mãe, né? Mas a gente começa a reviver, né? O momento que os filhos eram bebê, né? Vem a gente começa a comparar, parece com quem? Com um, com outro, né? Sempre disse, quando ela nasceu, era muito parecida com o Lucas, assim, era Lucas. todinho, assim, a gente começava a ver as fotos dele bebê, né? E assim, é um ser novo, é uma alegria que vem para casa da gente, né? Traz emoções, traz, né, a gente preocupações
condições, óbvio, né? Porque é mais um serzinho que depende ali, mas ela é Acaba muito tirando a família amada. toda da rotina. Todo mundo, né? Todo mundo, quando tá a Maria Júlia ali, ela é o centro das atenções, né? E ela é uma criança muito linda, muito esperta, muito além da idade dela, assim, é uma criança muito além, né? E ela percebe tudo hoje em dia, né? É, ela vai para lá para casa, engatinha, vai nos lugares que a gente já diz não, ela olha para a gente, né? E vai para o lugar que a gente não deixa ir, mas com aquele, como tipo assim, eu vou lá só Sei para que ver se, o não. que que a vovó vai fazer, né? Mas assim, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Que eu penso assim que tanto para ela, para o Lucas, para todos nós foi mais uma bênção que o Senhor nos deu, né? Sim. Eu estou bem feliz e só E pedindo a Deus vocês que têm o guarde, que privilégio de ter cuide. a família tudo pertinho, né? Então, Isso, os tios estão presentes, a avó está presente, tanto a avó materna como a paterna, né? isso, é. E porque tem famílias que infelizmente não têm esse privilégio, O né? privilégio é Moram meu, né? longe. O privilégio é meu, né? Porque E é muito eu falei pra Nara já, né? Que se não fosse ela, Sim. Se não fosse a sogra. Olha que declaração linda pra sogra. mas eu falo pra ela, né? Não chora, Fran! Até eu. É que é realmente um momento muito difícil. Aham. A gente tem que aprender a viver de novo, É, né? Cuidando que de a uma mãe- criança. Aham. A mãe, ela se sente, como ela falou, né? Já desde o primeiro momento, vulnerável e às vezes impotente, né? Porque teu filho chora, às vezes tu não sabe o que ele quer, né? Então tem que ter alguém auxiliando ali, né? Para consolar, para confortar, porque a pessoa, né? Tem muita mãe que chega quase, não vou dizer pirar, mas tipo assim, ó, fica, né? Sem saber o que fazer, muitas vezes, né? E tem que ter uma orientação, tem que ter um suporte ali, né? Que a gente fala, a rede de apoio ali perto. É. Isso é muito importante para todas as mães, né? E o pai também, todos são de primeira viagem, né? Eu, claro, já tenho um pouquinho de bagagem, né? Oh, Bastante muitas viagens. Mas assim, e claro que a gente às vezes, como pelo fato de ser nora, a gente às vezes não quer se intrometer, né, na criação dos filhos, mas a gente, por experiência própria, sabe como agir, né? Hoje a medicina muda, né? Evolui, então nem sempre é o que a gente fazia, que para eles é o correto, mas às vezes é o que funciona, né? Uhum. Então, assim, tem muita coisa que Aí você é aprendeu muita tradição. coisa nova e também passou Sim, coisas úteis do exatamente, né? Foi passado. uma troca ali, né? Mas eu me refiro muito assim a essa questão, né, que ela diz sobre a gratidão, mas eu também, né, sou grata por poder ajudar. Que a gente às vezes não quer se intrometer, não quer atrapalhar, mas tudo que a gente faz é com amor, é com carinho Sim. e melhor para todos, né? Para ela, para a criança, que jamais a gente vai querer fazer algo que prejudique, né? Sempre a gente quer fazer tudo que seja o melhor para eles, Eu né? lembro que ela chegava lá, eu tava com a Maria no colo, né? E ela dizia, nossa, mas já passou tantos dias. Nossa, mas já... Eu dizia, passou rápido pra quem? Eu sempre falava, né? Passou Hoje eu fico assim, meu Deus, voou. É porque você fica tão... a nossa saúde mental, realmente, a gente precisa ficar o tempo todo Uhum. trabalhando. Eu acho que quando vier o segundo, eu já vou estar mais preparada nesse sentido. Calma, vai passar. É que tu pensa assim, ó, agora acabou. Eu vou viver só isso. Troca fralda, chora, mama, troca fralda. Fora o mamar, né? Que é a coisa mais... Pra mim, foi a parte mais difícil, assim. Então, até esse momento, a gente não aproveita como deveria. Esse momento, assim, tão gostoso. O bebê tão pequenininho. A gente não aproveita, Não porque a gente fica tão, assim... ansiosa pensando, em, ansiedade, em muito querer, medo. ai meu Deus, estou fazendo certo, não estou Aham. fazendo certo. E hoje o Miguel tá com 2,5 já, né? E eu fico assim, meu Deus, passou tão rápido. Ele, nenenzinho, que assim, eu poderia ter abraçado mais, beijado mais, só que eu fiquei naquele negócio preocupada, mas se eu fizer assim, tá, vai acontecer isso. E às vezes a gente tem que escutar o conselho da sogra. É que a gente não com medo. Mas fica a dica aí pras mulheres. Vamos ouvir os conselhos. É assim, não faça isso, não faça aquilo. Daí tu fica, tá, então não, isso aqui não pode mais fazer. Então, aí tu fica numa autocobrança tão grande, fala, tá, isso aqui não pode mais. Então tu não relaxa. Não relaxa. E é muita informação, a gente percebe. Eu tenho uma experiência com uma amiga minha, que foi mãe pela primeira vez também, e ela se viu totalmente perdida. E Gi, o que eu faço? A pediatra diz assim, 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 a sogra diz assim, assim, a minha mãe vem e diz assim, assim. Aí ela veio perguntar pra mim. Eu falei, meu Deus, eu vou falar algo além. Aí o que eu falei com ela, e que realmente porque a gente tá falando aqui o quê? Maternidade real. A minha realidade é diferente da tua, então as nossas rotinas são diferentes.
Aí eu falei para ela dessa forma, amiga, é assim, a tua bebê vai entrar na tua rotina. Sim. Então é você que vai ter que se adaptar, a bebê vai se adaptar à rotina de vocês. Então não adianta a gente querer fazer tudo tão certinho, igual, né? Muitas vezes a pediatra diz que é para ajudar realmente, mas às vezes não se encaixa dentro da nossa realidade. Sim. E assim foi, daí ela ficou mais tranquila, falou, então tá, então vou fazer tudo conforme a gente consegue, na medida do possível. E deu certo, a menina tá grande, saudável, Eu linda. acho que o mais importante é a gente seguir o nosso instinto de mãe. Eu ia falar isso. É que a gente não Né? sabe o que é isso ainda, né? Não, porque assim, a gente sabe o que é, o que deve e o que não deve fazer. E a gente tem que realmente ouvir e filtrar, porque tem comentários, tem conselhos que é só pra cutucar mesmo. Mas tem coisas que dá pra levar em consideração realmente, mas principalmente, não, o que eu acho que vai acontecer. O Henrique sempre fala assim, Carol, o que que tu acha? Ah, mas fulano, não, o que que tu acha? Uhum. Tu é a mãe. Eu sou o pai. A gente é que tem que tomar as decisões. Então, vamos nós viver isso, né? A paternidade, a maternidade, vamos nós viver isso. É a nossa realidade. O Henrique, assim, a gente é noturno. A gente vai fazer o Miguel dormir Isso às mesmo. 8 da noite, sendo que a gente dorme tarde. Se a gente tem uma rotina tarde. Hoje, meu Deus, essa madrugada eu fui dormir às 2 da manhã. Não me julguem. Né? Mas é o que Cada um tem a sua tá acontecendo atividade. agora nos dias de hoje, que a gente tá. Eu falo pra Henrique, não precisa mudar porque não tá sendo ruim só pra ele no momento, tá sendo ruim pra mim, pro Henrique também. Mas, às vezes, é o que tá encaixando naquele Sim. momento. Então não adianta. A Fran vive o céu, porque eu já fui babá, né? E quando eu fui babá, as crianças que eu cuidava, eu ia pra cama às 7 da noite, acordava às 7 da manhã, não acordava à noite, era uma criança de 1 ano e outra de 2 anos, e eu ficava assim, meu Deus, quando eu tiver filho, vai ser que nem eles. A expectativa versus realidade. Então, só que eu ficava com eles uma vez no dia, uma vez na semana, à noite, e depois eu ficava só no período da manhã. Então a maternidade é totalmente diferente do que a gente vê, né? fora Quando está fora comparações, dela. né? Fora comparações. Porque eu tenho um grupo de mães no WhatsApp, que às vezes a gente tá lá conversando. Ah, mas o meu dorme a noite inteira. Eu disse, mas por que a minha não dorme? Mas por quê? E aí fica. Um dia eu pensei, vou fazer uma enquete, ver quem dorme a noite inteira e quem não dorme, pra saber se isso aí tá certo. Mas até isso a gente se cobra, né? Uhum. Tipo, não, tem que dormir cedo. A Maria Júlia já botei ela pra dormir 6:30 da noite. Foi a época E que ela funciona? dormiu. Ela dormiu bem. Foi a Aham. época que ela mais dormiu. Dormiu 5 horas direto, 6 horas direto. Que coisa que ela não faz agora, né? Aí foi como tu falou, né? Ah, vamos. É que nós. A gente Eu vai não fazendo sou. os testes pra ver o que melhor Exatamente. vai. Eu não sou noturna. 9 horas, no máximo 9:30, já tô assim. Então é mais ou menos esse horário que ela dorme, um pouquinho antes, às vezes 8 horas, né? Por aí. Mas já botei ela pra dormir mais cedo, justamente porque as pessoas, não, tem que ser mais cedo. Algumas falam, não, tem que ser mais tarde. Quando a gente coloca ela muito tarde, ela acorda muito, muito mais vezes. Então, tem crianças e crianças, que não adianta. sentir, a gente Aí tem você que vai, entender. exatamente. Eu acho que a gente vai também se adequando, vai percebendo, minha criança acorda 3 vezes, então tá, então vamos lá, vamos tentar. O teu corpo E vai vocês acostumando, vão né? notar também, né? A Sayonara também vai confirmar. E aí vem a história. Cada filho É um filho. é um filho. Cada filho é uma São rotina. diferentes, são diferentes. Os meus, né? A questão de dormir, os três, toda a vida. Eles acordavam muito à noite, na época da amamentação. Então, aí eu desmamei eles com 1 ano e 3 meses no máximo. Aí foi onde eles entraram na rotina do sono a noite A toda. noite inteira. Mas até então era acordando toda hora, toda hora, toda hora. Aí, Enquanto não, o bebê tem que ter o seu quartinho de dormir sozinho. Eu falei, aham, eu não consigo mais. Levantar 10 vezes aí, né? A gente acaba, aí vou ficar aqui pra mim descansar, senão não dá Exatamente. certo. Até 1 ano, o Miguel dormiu com a gente no quarto, né? No berço dele no quarto. Daí deu 1 ano, eu consegui, porque é mais a gente do que o bebê, né? Eu consegui passar ele pro quarto dele e até hoje. E glória a Deus, porque é uma maravilha. Essa questão do sono, assim, é como tu falou, como a Fran falou, é de acordo com como tu vive, né? Então, a gente que tem uma vida que vamos para a igreja, vamos para o culto, não adianta para nós, né? Tipo assim, a gente querer que durma cedo, assim, porque daí eu vou ter que me abdicar de algumas coisas, de alguns costumes. Se tu sai à noite, né? Então, a criança vai sentir essa mudança. Então, o que eu digo, que eu sempre falei para a Fran, assim, ó, é bom, né? Claro, ela, primeira vez, então, acostumar a criança a dormir
em qualquer ambiente. Uhum. Isso é bom porque ela não vai ter, vamos supor, ela não está em casa, às vezes está num lugar, num restaurante, numa festa, num culto, né? Os meus, quando eram pequenos, eu lembro que eu levava eles, dormiam embaixo do banco, botava um cobertorzinho e eles pegavam no sono ali, né? Era do Lembro tempo que as dessa crianças época. ficavam ali do lado da gente, né? Do tempo que a gente dava um beliscãozinho assim, sabe? Não sai, né? Quando era maiorzinho, porque eu tinha Sim. bastante, então, né? Ia tudo junto. Mas desde pequenininhos, eles Já dormiam no esqueceu algum carrinho. dormindo da igreja? Porque é comum, né? Não. Não? Não, assim, em casa, no carrinho, eu até falava para ela assim, faz ela dormir no carrinho, acostuma, né? Que a gente já com aquela prática vai É. empurrando o carrinho com os pés, e lavando a louça, fazendo alguma coisa para eles pegar aquele embalo. Então, depois, né? Eu acredito que de repente com outro filho vai ser diferente, porque a Sim, gente vai tendo ela tem a experiências experiência do diferentes, né? primeiro e vai adquirindo a Isso, E eu acho que experiência não do tem tempo segundo. também, né? Aham, Não não tem vai mais ter. o mesmo tempo. Não Tu vai eu não ter. vou mais poder ficar como eu ficava com a Maria sentada, olhando, É. mamar, dormir, descansar com ela. Não, porque ela vai dormir, eu vou ter que pegar outro. Então vai ser totalmente diferente. Quando não vai mandar, cuida de teu irmão pra mãe. E tem planos para ter o segundo breve? Como Ah, não é? eu quero, a gente quer, né? Mas Uhum. não, só quando Deus mandar, realmente. Sim. Quando Deus Aham. quiser, ele manda, assim, né? Porque continua a mesma coisa, não tem tanta facilidade pra engravidar. Então, Ah, quando sim. Deus quiser, Amém. ele manda. Se ele mandou a primeira, né? Já abriu o caminho para a próxima, né? É verdade. E voltando a falar dessa minha amiga, né? E ela é a Ana Paula, né? Então eles são da vigília. Ela trabalha na vigília do Bom Samaritano, Aham. tudo. E ela com o bebê, ela, o que que eu vou fazer? Nunca mais vou poder ir na vigília, não, calma. Né? Daí ele deu os 3 mesinhos, a bebê é de vigília. Ela passa a noite toda acordada. Acostuma. Acostumou. E assim, e os meus também, a gente também é da noite, né? A gente não dorme antes de meia-noite. É, a gente não consegue, porque acaba culto, sempre tem uma coisa e outra fazer, alguém para atender, a gente acaba dormindo meia-noite. E os meninos é igual. Meia-noite. E 7 horas da manhã no outro dia estão acordados, feliz da vida. Né? Se adapta à rotina e a gente vai caminhando. Os meus era assim, a Camila eu lembro que era mais velha, né? Então ela dormia, eu lembro que ela tomava mamadeira, teve problema com refluxo e tal, né? E até eu falo para Francine, ela mama ainda, né? Diz que dá uma mamadeirinha para ela para dormir, que o estômago fica mais pesado, né? Realmente a gente sabe disso, né? E dá mais sono. E a Eu Camila, fiz, e o que aconteceu? Ela Não dou não- nada. Nada? Nada. é porque ela é uma menina que tem muita energia, Ela tem muita gente, energia, igual, gente. não Que idade que ela tá É. agora, Não Fran? funciona. Essa técnica não funcionou com o Miguel. Quando as não. pessoas falam assim, dormir em qualquer lugar. Gente, ela não dorme por Aham. causa do movimento. Quando tem movimento, ela tá assim, ó. Ela tá sempre olhando. Aquele dia eu vim pra Sim. escolinha aqui com as crianças que ela tava ali dando aula, fiquei aqui no tapetinho. Gente, ela ficou assim, ó, maravilhada. Eu assim, já descobri agora, eu vou sempre pra lá com ela, porque ela fica, ela brinca. Ela gosta disso, ela não consegue. Ela Aham. não consegue. Até vi o Miguel dormindo assim, eu disse, meu Deus, cara, sério que vai acontecer? Ela disse, calma que vai acontecer. Eu disse, meu Deus, eu tô só por esse momento. São as fases, né? Vai Sim. mudando muito. Mas ela não dorme porque ela é muito observadora, né? É Sim. muito difícil pra fazer ela Quantos dormir. meses ela tá? 9, ela vai fazer 9 10 meses. agora. Quase um Já ano tá quase né? caminhando, né? Quase. Já. A médica sempre falou assim, Fran, essa menina, ela é muito ativa, é difícil pra ela desligar. Então, pra ela desligar, eu realmente tenho que ir baixando desligando ela aos poucos, sabe? Tirar ela daquele Aham. ambiente e levando ela pra um Sim. outro, mais tranquilo, botar uma musiquinha tranquila pra ela entender. E às vezes, agora ela já consegue entender. Eu vou fechando o quartinho dela, ela já vai. Já vai entendendo deitando, o vai momento tirando. do soninho. A rotina para elas funcionar. A rotina que eu falo não é aquele negócio de horário, de coisa, não. É uma sequência que tu vai levar, que ela vai entender, vai começar a ligar, apertar os botões na mente deles e eles vão começando a entender. O Miguel já janta, toma banho e põe o pijama, ele já vai entendendo Que é hora de dormir. por mais que demore um pouquinho mais para ele pegar no sono, mas ele vai entendendo que ali, no máximo que a gente faz a mais é uma leitura de um livro. E ele já olha pra mim, vamos orar, mãe, porque Eu tô com sono. vamos orar, porque a oração é a última coisa. E às vezes ele nem aguenta tanto que ele já vem, que ele ainda mama no peito, ele já vem mamando, e eu assim, tá, filho, mas tem que orar, ele só faz assim enquanto mama. Aham. Toda. Não vou parar de falar. Ora aí que eu quero dormir. E a uma gente coisa que vê, vai é tão funcionando. lindo de ver o crescimento deles, né? Imagina em um ano quanto o Miguel, né? É natural, né? Se desenvolveu, como mudou as atitudes, o comportamento. Ele mudou demais, assim. Já tá bem mocinho. Sim, muito mocinho. Já não dorme uma noite de 12 horas inteira, mas já dorme 8 horas, mesmo mamando no peito. Tá tranquilo assim, vendo que já tá perdendo o bebê já não tem paz, já tá
Não, né? ele ainda vai ser sempre bebê. A gente brinca muito com ele, olha muito ele, assim, meu Deus do céu, que preciosidade, né? Que perfeição. Fala assim, nossa, a gente caprichou na hora de fazer. E a gente vê, assim, esse desenvolvimento dele, fala assim, meu Deus, que saudade que a gente tem daquele tempo que a gente passou, assim, corrido, que é o que a Fran falou aqui. Mas que coisa boa é viver cada passo, assim. E ele aprendendo, e hoje a gente conversa e vê desenvolvendo não somente na questão de fala, educação e motor, né? Essas coisas todas, mas a gente vê também a questão de fé Uhum. nele, né? E a gente começa a conversar e ele já fala assim, filho, ó, vamos conversar sobre Jesus, que eu sempre falo muito sobre Jesus. Daí, na Páscoa, eu fiz um devocional, eu montei um Foi. devocional pra ele. E a gente seguiu aquele devocional que eu colei as cartões postais na parede. E eu olhava cada um e falava, ah, aconteceu isso, isso. Daí eu olhava na cruz, Jesus na cruz, assim, ó, mamãe, Jesus na cruz, ele morreu na cruz por nós, né, mamãe? Então a gente vê Aham. esse desenvolvimento, né, dele com as coisas. Não é só por a gente falar, claro, a gente muito falar, muito repetir, ele vai pegar também, mas que isso vai entrando. De repente ele fala assim, mãe, eu conversando com ele, nem lembro direito a história que a gente estava falando, mas que me marcou muito foi a fala dele: olha lá, mamãe, no céu, Jesus está no céu e ele está voltando para nos buscar. Uhum. E eu falei assim: nossa, Ele já acho que eu entendeu. falei isso uma vez, não é uma coisa que eu repito tanto, mas ele já entendeu que Jesus mora no céu, que ele morreu e foi no céu preparar um lugar para nos buscar. Né? Então é uma coisa que vai desenvolvendo e isso a gente vai Sim. Porque gostando. em todos os episódios a gente sempre abordou isso também, né? Que um dos maiores desafios é inserir a fé na vida dos nossos filhos. Porque aí não é só no falar, é no nosso comportamento também, é naquilo que nós vivemos verdadeiramente, né? Que vai inculcar na mente deles essa fé. E ver o resultado, não tem presente não. maior, não tem. A gente fica, ontem a gente tava orando e eu falando assim, né, Senhor, use o Miguel no seu tempo e no tempo que quiser, seja ele criança, seja ele adulto, mas ele foi feito para isso, né? E a gente conversa assim, filho, você nasceu com um propósito, você nasceu para servir a Deus, para servir a Cristo, né? Então você precisa conhecer Jesus. E você vai ser o quê? Eu pergunto para ele, porque já fala, eu sou profeta do Brasil. Enfim, Ai, que isso. lindo. Você precisa orar e conversar assim, é que nem Samuel, mamãe, que foi profeta de Israel, eu sou profeta do Brasil. Nas palavrinhas dele, Sim, né? Do sim. jeitinho dele. Mas é o que ele fala assim. Uhum. Então a gente realmente precisa introduzir isso, né, na mente dele. É aos poucos, assim, né? Uma Sim. criança de 2 anos, acho que a Fran pode falar isso muito melhor do que eu, né? Mas é uma criança que ele vai ser uma esponjinha. A gente vai, tudo que a gente passar, ele vai absorver. E ele já vai na creche. Então ele já absorve muita coisa na creche que às vezes eu olho assim, não queria que ele pegasse isso. Então é o meu papel em casa É. É a constância, né? de equilibrar ou a mais até, para que seja muito mais forte, muito mais vívido dentro dele isso, para que ele possa realmente ter uma fé genuína. Então, ontem ainda estava orando, Senhor, que o Senhor possa trazer salvação, que ele possa te conhecer de verdade, Sim. que não seja só o Deus da mãe dele, da avó dele, mas que seja o Deus dele, que ele fale assim, não, eu conheço Jesus e eu aceito como o Salvador da minha vida. E eu oro isso em voz alta para que ele possa ouvir e entender que ele precisa reconhecer isso também. Ai, Carol, só 2 anos, mas é aí que começa. Né? A A palavra gente de estava Deus até fala, comentando, né? né, Carol? Você pode até falar já um pouquinho também da questão ali do Ministério Infantil, que nesse um ano também Deus te levou, Sim. né, a trabalhar com mais intensidade no Ministério Infantil, Sim. já devido à tua vivência com o Miguel. Sim. Você viu essa necessidade. E a gente estava comentando que nós, como igreja, né, em todo o tempo era necessário, mas hoje a gente vê, e Deus está nos dando mais recursos Sim. para fazer esse trabalho com o Ministério Infantil. E a gente aproveitar esse tempo, né, no Ministério Infantil, porque, como a gente sempre comenta, há um tempo atrás, era apenas um depósito de criança. Ah, vão lá, que a tia vai brincar com vocês, ok. Não. Aqui eles estão para aprender. Né? Tanto que a de Lagoinha, a gente tem esse privilégio que a gente está finalizando aqui a sala do departamento infantil. Inclusive, a gente está gravando
na sala do departamento infantil. Sim. Por enquanto, né? Que daqui É. a pouco a gente vai falar mais. A gente já está com o nosso estúdio quase pronto, nosso Uhum. estúdio fixo. Foi presente de Deus para nós nesse um ano. Sim. E aí a gente, né, com o estudo que Uhum. Deus deu para Carol, tudo ali certinho, os cronogramas, e a gente pensando, meu Deus, eles têm que sair do departamento infantil, porque normalmente sai com 11 anos, Sim. né? Já são pré-adolescentes. Uhum. Com 11 anos, eles têm que sair daqui do departamento infantil já encucado, que eles precisam aceitar Jesus, que eles Uhum. precisam se batizar, que eles precisam ter uma vida de constância com Uhum. Jesus. Né? Não sair daqui e deixar para resolver isso lá nos adolescentes ou quando forem para os jovens. Não, eles têm que sair daqui já, Uhum. né? Com isso inculcado. Não, eu Uhum. tive uma infância abençoada, aprendi muito sobre Jesus e é Jesus que eu vou servir o resto da minha vida. Eu vou sair daqui já para o batismo. É. Nesse tempo, né, de maternidade, é, essa busca de ensinar Cristo, né, pro Miguel, ele, também emocionada. Eu encontrei Deus, de verdade, né? Eu conheci realmente Deus e o amor dele. E a necessidade que nós precisamos e que o reino precisa é agir e trabalhar. Assim, eu dou glória a Deus porque muitas outras igrejas já estão trabalhando e já Uhum. conseguiram entender isso. Nós até usamos algumas como modelo, Sim. trazer para nós. Mas, assim, eu fico vendo, assim, como nós estávamos pobres nessa questão com o Ministério Infantil e com as crianças. Uma criança, ela precisa ser evangelizada. Ah, é só criança, não vai entender, não vai aprender, ele tem que decidir quando for jovem. Não, uma criança, ela precisa ser evangelizada. Ela precisa conhecer a Cristo. Uma criança, ela não nasce salva. Nós fomos todos destituídos do amor de Deus, todos destituídos de Deus, somos todos pecadores. Uhum. Então, nós não nascemos salvos, nós nascemos no pecado. A Bíblia fala isso. Então, nós precisamos evangelizar uma criança. Ai, Carol, mas o Miguel nasceu e tu fala todo assim, ele precisa ser evangelizado todo dia, não é só porque eu sou crente, aquela velha frase, né? Não vai subir amarrado na saia da mãe só porque a mãe é crente. Então, a gente precisa, e não é na adolescência, e não é na juventude também, mas enquanto é criança. Antes. A palavra de Deus fala, né? Ensina o menino, inculca a palavra dentro da mente da criança enquanto ela ainda é criança, né? E eu escutei, eu não sei se eu já comentei isso outras vezes, eu escutei de um outro podcast, um islâmico, falando que quando as crianças da religião deles nasciam, a primeira coisa que eles faziam era fazer uma oração no ouvido da criança. E quando a criança começava a falar, a primeira coisa que ela aprendia era a oração deles. E quando ela começava a ler, a primeira coisa que ela lia era a Bíblia deles. Então, e isso começou a impactar tanto assim, meu Deus do céu. E eu sou cristã, glória a Deus, eu nasci num lar cristão, eu fui ensinada de maneira cristã, estou firme na palavra de Deus, mas o que eu posso fazer? O que a igreja está fazendo em questão a isso? Foi aí que o ministério infantil começou a entrar dentro de mim, sabe? E eu fiquei assim, não é só, filho, vamos ler a historinha do Sansão, que ele sabe de cor. Mas, filho, Sansão, ele aconteceu isso, mas aconteceu isso. Deus era assim, é apresentar Deus na Bíblia, não somente as histórias da Bíblia. Então, eu falo, uma criança, ela precisa ser evangelizada. E outra frase que eu escutei de um professor foi, o coração da criança é de quem chega primeiro. E quem que a gente está apresentando primeiro para as crianças, né? Então, não adianta a gente esperar a adolescência, novamente falando. O coração é de quem chega primeiro. Então, se tem uma criança, né, Maria Júlia, 8 meses, que Jesus chegue primeiro no coração dela. Porque se chega e esse primeiro impacto é ali, nesse primeiro momento, o primeiro O espaço encontro, já está ocupado. ele já está ocupado. Ele já está ocupado, né? E aí o Ministério Infantil começou a crescer, queimar e mostrar pra mim, assim, eu fiquei assim, até que um dia eu me ajoelhei pra orar. Simplesmente pra orar, sem o objetivo de orar pelo Ministério Infantil. E ali eu só chorava e falava assim, Senhor, eu não entendo o que o Senhor quer. Eu sei que eu orei por todas as crianças e eu nem conhecia as crianças e eu lembrei o nome das crianças e eu falei assim, Senhor, tá bom, eis-me aqui. Eu não sei o que o Senhor quer de mim, porque eu não me acho capacitada para estar no Ministério Infantil, mas se é isso que o Senhor quer, eu falo, eis-me aqui. Eis-me aqui.
E eu tô aprendendo ainda, né? Aham. Mas já tá fazendo com muita excelência. Tô aprendendo E só para ainda. confirmar essa fala e já passar para as meninas novamente, que a Sayonara tá cheia de perguntas. E eu quero, deixa eu falar. É, Fica à vontade. só para confirmar e a gente finalizar aqui sobre o departamento infantil, né? A responsabilidade nós como pais, como educadores, aqueles que vêm até a igreja, né? Liderança. Essa semana aconteceu, porque tá vindo muita criança nova, né? Muita criança nova. muita. E aí a gente para observar a família, famílias desestruturadas, aquelas crianças novas que estão vindo, eles vêm uns 8. Aí a gente foi ver, eles não têm pai, Não tem pai. só tem a presença da mãe, Aham. né? E eles ficam o tempo todo sozinhos dentro de casa, porque a mãe tem que trabalhar o dobro, dia e noite. E quando vem pra igreja, vem Eles vêm sozinhos para a igreja. Então a igreja é o refúgio deles. Tanto que das 7 horas estão aqui, já para o culto deles. Ansiosos. Né? Ansiosos para o culto, para as atividades. Então a responsabilidade é muito maior do que a gente pensa, né? Porque nossos filhos, contudo, glória a Deus, eles têm a presença do pai, da mãe, dos avós, como vocês comentaram aqui, mas há muitas crianças que chegam na igreja e não têm esse privilégio. Então a gente tem que saber acolher e realmente passar, inculcar Jesus. Aí eu, né, pensando, essas crianças hoje são crianças necessitadas, são crianças, né, que têm a ausência da família, e Deus é todo poderoso. A gente profetiza sobre a vida deles que eles serão doutores, que eles serão crianças estudadas, que eles serão homens e mulheres de Deus, né, serão a nova liderança da igreja. E é isso daí. Eu acho importante realmente, né, a gente na igreja vê a evolução, né, do Ministério Infantil, foi um ano assim de muito Foi. crescimento e realmente como a escola ensina, né, o que a gente tem que aprender na escola, a igreja ensina o que realmente tem que aprender na igreja, né, que a gente vem aqui para aprender mais de Deus. E essas crianças são crianças como a maioria ali, muitos os pais não estão na igreja, né? E como tu falou ali, inculcar isso na mente delas, né? Elas vão levar, são futuras famílias que vão ser salvas através dessas crianças, né? Vão Porque tendo criança encontro. tem conversão. Sim, com certeza. Já vi criança sendo batizada, já vi criança, né, sendo renovada ali. E como tu falou, a criança não nasce salva. Nós não nascemos salvos. Mas a gente vai tendo aquele crescimento constante na presença de Deus, Sim. por um privilégio que Deus nos permitiu, né? Eu não nasci em berço evangélico, tive um encontro com Jesus já na minha mocidade, assim, né? Então, foi um encontro. Quando eu fui para Jesus, foi por amor, assim, eu me apaixonei por Jesus, né? Depois a gente meio que se rebela um pouquinho, mas assim, meu primeiro contato com Jesus foi por amor, assim mesmo, assim, eu fiquei encantada. Então, eu imagino essas crianças, assim, ouvindo, aprendendo, né, de uma forma diferente, de uma forma lúdica, que elas começam a gravar bem, né, o que elas ouvem ali e levam para suas casas, né? Então, a gente ter uma responsabilidade, porque tu tem que ter um amparo, né? Muitas Sim. delas vão aprender tudo aqui e às vezes em casa tem uma decepção porque o pai e a mãe não tá orientado, não tem Jesus ainda com eles, né? Então eu admiro assim, parabenizo o papel de vocês assim com esse ministério que está crescendo, a gente vê as crianças ali empolgadas, né? E realmente gravando E o tudo número ali. crescendo cada dia Não, mais. cada A dia sala assim que a ficou gente olha pequena, já teve que assim, ficou pequena. dividir, tem que aumentar. dividir em categorias agora, né? Aham, Por verdade. idade. Mas isso, eu imagino o coração de Deus, o quanto se alegra com tudo Sim. isso, né? Parabenizar o pastor, a pastora, Sim. pela iniciativa, né? E as professoras, né? Que têm um respeito pela parte nossa, assim, né? E uma admiração, porque a gente, como mãe, sabe que não é fácil, né? Uma, duas crianças, você imagina um monte, um exército ali, né? Mas é o que a gente está montando, realmente. Vocês é um exército de Cristo, né? Porque não é o futuro, é o agora É que a gente agora? começa, né? É agora. E a Fran também já está nesse caminho, né? Daqui a pouco a Maria tá aqui. Eu falo, brinquei com a Já Carol. fiz o convite, Aham, já. eu brinquei com a Carol, daqui a pouco a Maria Júlia tá aí dela, assim, ela é a mãe dela, né? Aham, isso. Porque realmente a gente quer estar perto, né? A gente quer, e quando você... E acaba se envolvendo com todo o mistério. Mas eu sempre gostei de criança, né? Aham. Tanto que na minha área, o que me atrai Verdade. sempre é a parte da criança, assim. Só que o abrir mão de estar no culto, pra mim, sempre foi muito difícil. Né? Aí é um E isso, tipo assim, ó, sacrifício. você está ali vivenciando, sentindo. E eu ficava assim, mas se eu fico lá, eu não vou estar. E aí agora tu consegue entender totalmente diferente. Quando tu é mãe, tu fala assim, não, lá eu vou apresentar Jesus para aquelas pessoas, então eu vou ter que me encher para poder encher aquelas crianças. Porque quando tu tá no culto, tu tá vivenciando aquele momento, né? E aqui vai ser diferente. É um outro culto também, outro né? culto. É um culto É um também, culto. né? É um culto. Isso é uma ideia que nós temos que trazer realmente para dentro da igreja e entender.
uma capacitação que eu tô fazendo de ministério infantil, ela falou assim, o culto infantil é um culto. Se a gente vai para servir no ministério infantil pensando que tá perdendo o culto lá dentro, a gente tá errado. Porque, na verdade, a gente tá aqui, a gente tá recebendo também de Deus aqui no ministério infantil, na sala das crianças. Nós estamos aprendendo, porque a gente estuda também. Sim. A gente vai ler a Bíblia também, vai buscar, porque um professor que vai despreparado para a sala de aula sem isso, por favor, né? Vamos começar a se organizar um pouco melhor. Então, a gente precisa realmente se organizar. Então, a gente tem que preparar e fazer com que as crianças também entendam que aqui não é um momento de brincar. Vai ter brincadeira, vai ter os jogos, vai ter esses momentos de conversa. Mas em eles fazer entender que aqui a gente quer que eles encontrem Cristo. E se a gente vir com esse pensamento, não vou apresentar a Jesus para eles, nós acabamos encontrando Jesus também nos cultos infantis. E quando alguém falar assim, irmã, você perdeu o culto lá que tava uma benção, assim, não, eu não perdi. Eu ganhei aqui dentro. Porque às vezes no ministério infantil, como já aconteceu, do nada vem uma criança e fala assim, tia, eu quero que Jesus more no meu coração. Não tem preço, né? Não tem preço. Então a gente ganha, a gente não perde lá dentro, a gente ganha aqui também. E a gente estava preocupada no começo, o que a gente vai falar, né? Olha aí, o Meu Ministério Deus. Infantil entrou Dominou. aqui, que a gente não consegue sair mais. Criança domina. E já parabenizar, né, a liderança, então, já que nós falamos tanto, né? A Carol, ela está inserida no ministério, mas a gente tem a Tati e tem a Kátia, né, que são as primeiras líderes. E, inclusive, ontem elas fizeram um trabalho muito lindo, né, como premiação de uma tarefa, que era ler um capítulo todo da Bíblia e mandar para as professoras em áudio, né? Aí os que conseguiram cumprir ali a tarefa, ela levou na pizzaria ontem. Imagina, essas crianças tudo na pizzaria. Que legal. Foi uma festa. E aí, essas crianças que eu já comentei, né? Que elas têm ausência ali do pai. E eles todos felizes. Eu falei, imagina, olha, isso aqui vai ficar registrado no coraçãozinho deles, né? Porque eles têm esse momento com as professoras ali da igreja, tudo. E querendo ou não, já faz parte da família deles. Né? Tanto as crianças como as professoras, os pastores, eles já têm como família. Né? E isso, para eles, ajuda demais. Sim. E é importante também a gente ressaltar, né? Falamos muito aqui sobre o ministério, né? É importante, maravilhoso, né? E nesse um ano, agora trocando um pouquinho, né? Nesse um ano, eu gostaria de perguntar para a pastora que teve o mês de maio agora, mais mães, né? Com experiências diferentes, né? Com histórias diferentes, mas todas em uma maternidade real, cada uma na sua realidade, né? Se teve algum episódio assim que te marcou bastante, que te emocionou, que deixou algo assim, nossa, eu acho que eu nunca pensei que poderia acontecer isso, né? Gostaria que tu te expressasse. Sim, todos foram muito importantes, inclusive você que está assistindo esse, né? Não deixe de assistir todos os outros, que todos têm algo importante para a gente aprender. O primeiro, né, foi muito diferente porque a gente tratou ali mães atípicas. Inclusive, na maioria das que foram entrevistadas, são as mães da nossa igreja. Sim. E algumas situações que a gente não conhecia da vida delas, né? A gente conhece por alto, há um testemunho. Aí a mãe tem a criança que faz tratamento de leucemia e tudo, a gente ajuda, é claro. Mas muitas vezes a gente não sabe de fato como aconteceu, como foi. Né? Então, foi muito lindo esse primeiro, né? Que falou com a Kátia e a Ilane. E o que me marcou mais, assim, é porque como Deus trabalha no nosso meio. A gente pensa, né, que Deus não está... Né, às vezes a gente está fazendo é apenas uma conversa, mas não, isso está alcançando. Sim. E por mais que a gente quer alcançar o máximo de pessoas possíveis, Deus está trabalhando no nosso próprio meio. Né? E aí o que eu achei lindo foi que para o segundo episódio viria a Ângela, né, que gravou com a gente. Ela trabalha com o Ministério da Família na sede. E ela abriu um projeto recente, tem 2 meses só, sobre mães atípicas. E como linkou. A gente nem imaginava. Eu nem conhecia o projeto dela. Sim. E aí ela viu o primeiro episódio, ela já entrou em contato comigo. Gi, eu amei esse episódio. Né? E eu tô com um projeto com mães atípicas. E aí ela já entrou em contato com as meninas e as meninas já entraram pro projeto delas.
entendeu? Fruto, E né? aí, fruto. Fruto, é. E aí ela já tá para passar para nós uma agenda que o segundo encontro dela ela vai fazer aqui na nossa região, Que legal. Que né? legal. E nós temos muitas mães atípicas aqui na sim. De Lagoinha, Temos. né? E daí uma das mães já falou, assim que ela marcar, ela já tem influência na escola, eu já vou mandar no grupo da escola, então a gente vai convidar todas as mães da escola. Então, como eu falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? Deus alcança coisas que a gente não imagina. Então, isso me marcou mais. E depois teve mais episódios que ali a gente ouviu testemunho de mães que não podiam gerar e Deus fez um milagre. Uma das mães, o pai era estéril e ela teve 3 filhos Nossa. já, né? E é maravilhoso de ouvir cada testemunho, como Deus age na vida de cada um. A gente aprende muito, Aham. né? Entende? Cada vez que a gente conversa com alguém, conhece uma nova história, conhece uma nova rotina e tu vê assim como Deus trabalha de forma, né, extraordinária, né? Uhum. Todo esse trabalhar aí para criar esse projeto, para envolver mães e agora mães que não são às vezes, né, até do nosso meio cristão, mas que por meio de tudo isso vão ter um encontro também com Jesus, Sim. né? Porque Jesus ele é a causa, ele é o motivo de nós estarmos aqui hoje reunida, Sim. né? Foi ele quem proporcionou tudo isso aqui. Então tudo que a gente aprende aqui é edificante para nossa vida, para nossa família e não só para nós, né? Sim. Mas acaba respingando, Uhum, né? em Naquele que está outros. assistindo, naquele que está em casa ouvindo, seja no podcast, que a gente também tem no podcast, né? Então, sempre para mim é um aprendizado. Ouço esse, nossa, né? E a gente convive às vezes com a pessoa e não sabe da história dela, Uhum. né? Não sabe Todo da mundo tem uma realidade. história, né? E como a gente já ouviu, eu li, eu acho que uma frase ontem falando que toda pessoa que tem uma cicatriz, né? Ela tem uma história, né? Uhum. Então, se tu tem uma cicatriz, tem uma história por trás disso, né? E essa história é diferente, né? Como a gente não conhece. Então, eu queria saber hoje como que é a França, Ai, meu como Deus. mãe, assim, hoje. É surrealizar. Não tem mais. Vai chorar já pegando assim É logo. porque toda vez que eu imagino que eu poderia não ter gerado, e hoje eu tenho, eu fico pensando, meu Deus, como que eu não ia viver isso? Aham. É muito difícil, vários momentos difíceis, né? Que a gente não sabe o que fazer. Cansada, mas, meu Deus, ela acordou de novo, lá vou eu. Então, eu vejo Jesus nisso. O quanto mesmo cansado das vezes a gente, né? Senhor, vai ser a última vez, eu prometo, eu prometo. Agora, trazendo pro outro lado, né? Da nossa ignorância, no sentido de, às vezes, falar, Senhor, eu não vou mais fazer isso, eu vou mudar, né? E a gente não mudar, sabe? Ver o amor de Jesus falando mesmo assim, eu sei que um dia tu vai mudar. E mesmo assim, ele não desistir da gente. Eu fico pensando. Então, eu olho pra Maria Júlia quando eu tô cansada, exausta, e falo assim, meu Deus. E ela sorri, né? Filha, pelo amor de Deus. Mãe, tá dorme, tudo bem. filha. Dorme, meu amor. Pelo amor de Deus, mamãe Se tu só não quer dormir, meia eu não hora. durmo. E dizem que a criança sente tudo que a gente sente, né? A minha não sente sono. E eu tô sempre assim. É verdade, um pouco de verdade, né? E aí, quando eu pego ela no colo e ela dá aquele sorriso, né? Porque ela vive sorrindo, né? Ela é uma criança muito feliz. Aí ela dá aquele sorriso e fala, meu Deus, como vale a pena acordar Aham. 6, 7 vezes na madrugada. Nos dias bons, 3, 2. Mas é recompensador, assim. Sim. Mesmo quando acordo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu sempre fui matinal, mas eu dormia, né? Uhum. Então, mas hoje em dia é diferente. Eu fico pensando, como que eu não ia vivenciar isso? E a tua rotina profissional, como que tá? Já tá conseguindo voltar aos pouquinhos? É mais uma coisa difícil, né? É. Porque, Demais. claro, hoje quem fica com ela é minha sogra, que a gente fica muito mais descansada, né? Mas parece que a gente tá sempre fazendo uma escolha. Uhum. Eu tô escolhendo a minha profissão e não tô escolhendo estar com a minha filha. Então eu vou perder alguns momentos que ela vai estar evoluindo e eu não vou ver. E isso dói. Mas estar voltando a trabalhar, atendendo outras crianças, vivenciando o que eu já não estava vivenciando há 8 meses, né? Porque eu voltei agora, é muito difícil. Parece que a gente está sempre escolhendo uma outra opção e não estar A culpa com a nossa... maternal. E É uma principalmente culpa, pelo fato de sempre estar culpa, tratando né? crianças, né? É. Nossa, cuidando daquela criança, né? E a E eu criança não em tô casa. Mas é loucura como a gente... O tempo todo a gente se culpa. Sim. Eu poderia ter feito isso, eu poderia fazer diferente, eu poderia... Então, a maternidade é realmente o tempo todo a gente dizendo pra gente mesmo assim, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito... É difícil a gente achar uma mãe e falar, não, eu fiz tudo ótimo, Aham. tá tudo bem, eu sou maravilhosa. Não tem. Até a mais perfeita.
se sente culpada. Que a gente, Em nos nossos alguma- olhos, né? Até mais perfeita aos nossos olhos também se sente Porque culpada. perfeição não existe, né? Isso. Ai, meninas, a gente tá quase terminando já. Nem notaram, Pois né? Vamos esticar rapidinho, mais né? meia hora. Vamos esticar mais, Rapidinho, né? Eu acho que foi um ano de gratidão a Deus, né? Foi. Porque além do episódio de maternidade real, teve outros Outros, episódios, muitos. né? Eu até ia Todos. contar ontem, acabei me esquecendo de ver quantos vídeos já tem postado. Tem muito. Que a gente gravou durante o ano todo. Glória a Deus por isso. E já tem mais vídeos já para ser gravados, né? A gente não vai parar, vai continuar. E nesse ano, desculpa. Nesse ano, Deus nos presenteou, né? Como a gente comentou aqui no início. E a gente está com o nosso estúdio quase pronto. Sim. O nosso estúdio fixo. E nesses 5 anos a gente passou por 5 estúdios. Né? O primeiro foi na sala. sala da Fran, nosso primeiro. E aí depois foi, a gente usou algumas casas de alguns irmãos. A gente usou a minha cozinha. Meu Deus, a minha cozinha. Eu sei, eu também lá. Tão apertadinho, mas usamos lá. E agora a gente está na sala do departamento infantil. Sim. E o próximo mês, se Deus abençoar, a gente vai estar no nosso estúdio fixo. Amém. em nome de E Jesus. tudo coincidiu, eu fiquei feliz porque foi realmente um presente de Deus, porque quando fez um ano, o nosso estúdio quase pronto. Inclusive, hoje já era pra gente estar gravando lá, mas não deu devido ao atraso de obra, que obra sempre atrasa, Sim. né? Mas glória a Deus que já está quase finalizado. E aí a gente lembrar também do mentor de tudo isso, né? Que é o meu esposo, Sim. o Anderson, ele tá ali, né? Atrás das câmeras. É! E aí depois, o ano passado a gente fez uma surpresa com as meninas, né? E hoje a gente vai fazer uma surpresa com ele. Daqui a pouco ele vai vir aqui e vai deixar o seu videozinho de agradecimento também gravado pra eles, na edição ali, colocar no final, amém? Eu acho que Glória ele, a acho que ele é Deus. muito envergonhado. Não, Ele não gosta já ficou de falar. vermelho, ele não vai querer. É muito tímido, nosso pastor. Não vai gostar Mas muito. voltando a falar dele, que ele nos incendiou a fazer, né? E eu mesma só, meu Deus, eu não gostava disso aqui, que filmar nem áudio, eu odiava. Falei, tá, mas portanto ele insistir, querer pessoas que trabalhem, incentivar. Maior Falar, então tá, incentivador. eu vou também meter a cara nisso aí. E, né, glória a Deus está dando certo. A gente tem muito que se aperfeiçoar, mas a gente vê também o resultado e como alegra o coração dele. E aí a gente fala também, tem o Jonathan, tem os nossos esposos, né, querendo ou não, estão tudo envolvidos Sim. também. Sim. Não é só nós, envolve muita gente, envolve a igreja. E a nossa equipe está crescendo, tem mais pessoas aí para trabalhar, para editar os vídeos. Glória a Deus. E glória a Deus, A mulherada só tá crescimento. tudo empolgada, tudo envolvida, todo mundo quer amador aqui, né? Mas na verdade todo mundo tá aprendendo a se soltar, né? E Tanto isso que é bom, agora, na né? maternidade real, a gente teve a irmã Leninha, a Débora, Sim, a Lu, que se disporam também a gravar. Então, só tem a crescer, e glória a Deus. A Esther. com certeza. A Esther já é profissional, tá desde o ano passado também. A Esther já esteve com a gente, é Já foi verdade. entrevistada já. A Já Esther- entrevistou, já não foi entrevistou. entrevistada? Já, ela gosta muito de falar também. É. Inclusive, a Esther tá com outro projeto que, né, a De Lagoinha só tá que cresce, glória Só, a Deus, só. né? Que é o projeto de estudo bíblico para as mulheres e o grupo dela só tá crescendo, Glória a a gente tem Deus. discipulado, temos mulheres já pro batismo. Glória a Deus. E é maravilhoso, né? Servir a Deus e se envolver com a obra de Deus, isso é recompensador. E vamos acabar, que meu marido tá ok? Ok? Deu? Mais alguma fala, meninas, que Não, eu vocês só- querem deixar de agradecimento? Só agradecer realmente, assim, né? A mulherada em frente aí, essa obra, né? E parabenizar, né? Nosso pastor, a sua esposa, todas as meninas que estão envolvidas nesse projeto e que venham mais, né? E a gente está orando e com tudo isso a gente acaba aprendendo, porque, como tu falou, um professor, ele não pode ir para uma sala de aula despreparado, né? E quando a gente quer ensinar, a gente aprende muito mais. Muito mais. Né? Porque a gente vai buscar a fundo a fonte de tudo aquilo ali para falar com clareza, com verdade, com convicção, né? Então, para mim, eu só tenho que dizer obrigado Amém. a você que nos atura aí, mas que Tem nos é acompanhado, com muito amor que a gente ajudado a faz tudo aqui. compartilhar tudo. Exatamente. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Que está alcançando almas, né? Sim, Esse eu acho que é o alcançando mais vidas. importante. Quando eu recebi a mensagem da Manu dizendo, Fran, eu vi o episódio de vocês e eu fui tocada e eu quero o telefone da tua médica e eu não é só a gente, Sim. é Deus puro. Sim. Então são almas sendo E alcançadas. também essa semana
teve um pastor de outra cidade que entrou em contato com a esposa dele veio, gravou com a gente e falou: olha que interessante, eu vou levar isso para minha pastora. E realmente está levando, e eles já estão equipando uma sala para também começar esse Glória a Deus. projeto. Deus é Então, lindo. aleluia por tudo. Comece com nós e através de nós, Aham. né? Agora a gente vai encerrar de verdade, De tá? verdade. Mas antes, peraí. E aquele caso engraçado, né? Ai, meu Tem algum para lembrar agora rapidinho e contar? Ai, meu Já, Deus. com Passa ela? pra outra que eu vou tentar lembrar. Calma. Ih! Bom, ela com o menino aqui nesse ano, alguma coisa que ele deve ter feito que ficou marcada, assim, porque quando eles vão crescendo, tem coisas que a gente Muita coisa. fala, que eles dizem assim, nossa, eu não acredito, né? Aconteceu, acho que uma semana passada, a gente saiu pra, pra ir numa outra cidade aqui perto e a gente parou numa floricultura. E na floricultura tem aquelas estátuas de jardim, né? Aham. Várias. Daí tinham Jesus de braço aberto. E o Miguel começou a brincar entre coisa e eu não sei, gente, eu não sei o que aconteceu, o que ele fez, que ele inventou de abraçar Jesus. Só que aquele Jesus é um Jesus pesado, aquele de Aham. concreto, né? Ele abraçou Jesus e rolou com Jesus. Maval, sim, ainda bem que era grama. E daí naquele momento, né, Ele tudo... sentiu o peso de Jesus Eu aqui. senti o peso de Jesus. Quando eu fui juntar ele, porque foi muito rápido tudo, eu fui juntar ele, só cheguei, peguei ele, ele tava de conchinha, assim, com Jesus, chorando. E eu juntei ele, filho e tal, ele chorando, eu acalmei ele. E daí, depois de tudo, calmo, eu falei assim, filho, você caiu com Jesus. Ai, meu Jesus amado, caí. A gente tem essas horas assim, mas como eu queria ter gravado pra poder ter visto. Coisa que marca, né? Lembrou? Momentos engraçados, ela só quando ela faz alguma coisa assim engraçada, porque quando a gente chama o nosso cachorro lá, o cachorro da casa, da família, Aham. ela tenta assoviar, né? Ela fica assoprando, eu acho. Ela lindo. ama o cachorro, Ela né? ama cachorro, então eu acho que não tem assim um momento muito engraçado Não, ainda, ainda. mas tem momentos emocionantes quando ela fala mamá, Uhum. é mamá, mas a gente finge que é mamãe, é papá, então A gente ouve o que a gente quer, né? a gente é mais ou menos isso. Então, quando ela começa a levantar, e aí ela olha pra gente, que eu brinco com ela sozinha, e ela fica esperando a gente fazer isso, sabe? Então, Aham. acho que todos os momentos são marcantes, assim, pra gente. Amém. Mas então tá, meninas, foi um prazer estar com vocês. Que venham outras oportunidades. Daqui a pouco chega a terceira edição e assim a gente vai caminhando, né? Vai que na terceira a gente tá grávida, né? Isso! Quem E as que estão gravando também, né? Tudo pode acontecer, né? Sim. Vai ser vó pela mais vezes. Amém. Vai Então, ter ano mais que vem vezes. vai ter mais novidade, em nome de Vamos. Jesus. Com certeza. A Ô, família Fran, tem que crescer, né? Fran, então a gente deixa o encerramento da oração com você? Vamos Pode lá. ser? Uhum. Amém. Querido Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão maravilhoso de poder falar e estar na tua presença, Jesus. Obrigada por tomar os nossos lábios, por falar o que você quer, Senhor. Continua usando as nossas vidas, usando as vidas das meninas que estão aqui na frente, Senhor, para falar com essas pessoas que estão lá, Senhor. Toca. Nós cremos que o Senhor é o Deus que está aqui, está em qualquer lugar. Então, Amém, neste momento, Jesus. Senhor, Amém, Jesus. toca os corações das mães que estão aflitas. Glória a Deus. Com essas crianças nos hospitais, Senhor, tem de misericórdia. Sim, Jesus. Alcança, Senhor, essas crianças, salva, cura, Jesus. A cada uma dessas mães, a cada uma dessas crianças, Senhor, estende a tua misericórdia para essas famílias. Olha pelo ventre, Senhor, das mães que estão querendo engravidar. Vivifica, Senhor, da vida, Jesus, em nome de Jesus, nós vamos ver esses testemunhos. Eu creio, Senhor, eu creio que almas serão alcançadas através desse momento. Eu creio que pessoas serão curadas, Senhor. Eu creio no teu poder, eu creio, eu vivencio todos os dias o teu poder. Vivifica, Senhor. Acalma, Jesus, o coração dessas mães que estão aflitas. No nome de Jesus, nós te agradecemos em tudo. Amém. Obrigada, Amém. Jesus. Amém. Amém, Obrigada, meninas, Jesus. mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado vocês que nos acompanharam. E até aí aos próximos episódios da próxima série que virá. Né? Deus abençoe cada um de vocês.